Fala aí galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra gente falar um pouco de algumas coisas que eu andei escrevendo nos últimos dias. Eu tinha comentado muito sobre. Eu já venho comentando, aliás, muito isso aqui no Instagram, sobre como a raiz do problema da pornografia que você enfrenta ou que a pessoa que você gosta está passando, ele é um problema de ordem afetiva. Só que eu vi que algumas pessoas não entenderam muito bem o que eu quis dizer com essa coisa de ordem afetiva. Então eu vou tentar ser um pouco mais detalhista aqui, né? Quando eu falo da afetividade, eu não estou falando necessariamente desse sentimentozinho de carência, de querer ser amado e receber carinho que muitas pessoas têm. Quando eu falo de afetividade, eu estou falando aqui de um conjunto de emoções, né? Não só essa carência de carinho, né? Mas eu estou falando de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio, né? Então, quando eu falo uma ordem de um problema afetivo, então pode ser, por exemplo, a carência de ter recebido um amor benévolo na vida, né? Aquele amor que é de pai e de mãe. Então, às vezes, a pessoa teve uma criação muito negligenciada, né? Ela foi negligenciada, pode ter sido abandonada, ter sofrido violências, pode ter sido uma criança muito tímida, que teve sempre muita dificuldade de tomar iniciativas, de fazer amizades, e isso acaba refletindo hoje na vida adulta numa série de coisas que ela não consegue fazer por estar ainda travada, né? Por esse ciclo afetivo que deveria ter sido fechado ali na adolescência não ter sido concluído, né? Então ela não teve essa experiência, essa certeza ainda de ter recebido esse amor benévolo que faria dela uma pessoa mais capacitada para enfrentar os problemas normais da vida, né? Então, assim, quando eu estou falando de carência afetiva, eu não estou falando daquele sentimento natural que a maioria das pessoas tem, e a partir de uma determinada idade, de arrumar um companheiro, uma companheira para a vida, né? Então tem uns caras aí que nunca saiu com mulher, nunca chamou uma menina para sair, para namorar, geralmente os rapazes mais jovens, e acha que esse é a raiz do problema dele com a pornografia. Não, isso não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Quanto mais você está viciado na pornografia, mais dificuldade você vai sentir para poder abordar, chegar numa menina, conversar com ela, pedir ela em namoro, convidar para sair, para tomar um café, ir num cinema, sei lá, whatever, qualquer coisa, entendeu? Porque esse sentimento de vontade de ter alguém é uma coisa natural, isso não é carência, né? É natural. O ser humano, a partir de uma determinada idade, ele tem vontade de se unir com outra pessoa. Isso é natural. Então, passar por essa vontade, sentir essa vontade, não é nenhum problema afetivo, nem nenhum problema psicológico, é simplesmente a vida acontecendo, é o natural, né? Então, isso não é a causa do seu problema de pornografia, entenda isso. E as pessoas precisam aprender a passar por esses momentos de vontade, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade tão imediatista, acostumada a receber tudo na mão, na hora, com o maior prazer, tudo super rápido, que a pessoa se torna assim incapaz de passar por um período aí de abstinência, digamos assim, né? De você ter que esperar algo, ter que trabalhar duro para conseguir algo, né? Então, assim, a pornografia ela só aumenta esse problema, que, a meu ver, é uma coisa geral hoje na nossa sociedade. Então, assim, aprender a esperar, né? E aí entra uma outra questão aí quanto ao vício da pornografia. Ter paciência. Sim, ter paciência. A média de tempo, segundo uma psicóloga americana que eu ando lendo, é de 18 meses para a pessoa se livrar do vício da pornografia. Isso não é um problema simples, né? É um processo que tem que ir sendo construído ao longo do tempo. Identificar esses gatilhos emocionais, afetivos e superá-los também é algo que você vai conseguindo ao longo do tempo. Então, é um progresso. Você vai identificando primeiro os seus gatilhos mais superficiais. Então, é o tempo que você não sabe aproveitar bem, é o momento que você se deixa levar pela preguiça, é a ansiedade. E aí você vai identificando esses gatilhos, né? Todo esse ritual que compõe o ambiente de queda, né? E depois você vai chegando mais fundo naquelas causas mais profundas, né? Então pode ser muitas vezes
um abandono de pai. Muita gente não tem pai, filho de pais divorciados ou filho de mãe solteira. Então, muitas vezes traz esses complexos, né, para a vida adulta. Mas uma vez identificado, né, dado o nome aos bois, você sai daquela subjetividade, né, de você não saber o que é esse sentimento, é essa coisa que te trava. Agora que você deu nome, você também identificou os limites disso, né? Você já não é mais escravo disso, pelo menos não é para ser, né? Porque a vida, a nossa felicidade, a nossa realização, a gente constrói com trabalho duro. Então, se você não teve pai, não teve mãe, foi abandonado, sofreu violência, é lamentável que tudo isso tenha acontecido. Mas você não pode ficar preso a essas coisas. Hoje, na vida adulta, não tem como você preencher o vazio que você teve na infância. Porque você não é mais criança, e outro, porque dependendo do que você perdeu na infância, não tem como recuperar na vida adulta. Então, você tem que saber, a partir daí, construir um futuro melhor para você. Né? Olhar o que você perdeu e falar, pô, eu não tive um pai, mas eu vou ser um bom pai para os meus filhos. Eu vou dar o que eu não tive, né, em matérias de afeto, de carinho, porque é dando que a gente se realiza, né? O ser humano, ele se realiza no amor, no serviço, e não recebendo o amor, né? Não sendo servido. Ninguém se realiza assim, né? Quanto mais você recebe, mais você vai querer receber. É um poço sem fundo, entendeu? Então, assim, é dando, é saindo de si, olhando para fora, né? Porque a gente fica muitas vezes dando, pô, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. E se você continuar insistindo nisso, você só vai se afundar, né? Então, para de olhar para si e olha para fora. Deixa eu ver, o que a realidade está cobrando de mim? Qual que é a responsabilidade que eu devo assumir? Porque é isso que nos realiza, né? Assumir responsabilidades. Então, eu vou começar a assumir as minhas responsabilidades mais básicas. Eu vou ter um horário fixo para acordar, eu vou arrumar minha cama, eu vou arrumar meu quarto, né? Eu não vou reclamar. Se eu ainda dependo dos meus pais, eu vou respeitá-los, vou seguir as regras da casa, vou ajudar de alguma maneira. Se eu sou casado, se eu sou esposo, né? ou esposa, mulher, né? Cada um cumprir os seus papéis dentro de casa, sem reclamar, né? Sempre com um sorriso no rosto, sempre que possível, ajudando, né? E assumindo o seu dever. Então é assim, aos poucos, que a gente vai galgando terreno, vai ganhando espaço em cima do vício. A gente vai assim purificando a nossa mente, purificando a nossa rotina, né? E não se espantar com as quedas que vão acontecer no meio do caminho, que não é o mesmo que se acomodar, né? No final das contas, nós somos todos miseráveis, cheios de defeito. E não é surpresa que os miseráveis, né? Que a miséria seja miserável, né? E que a fraqueza seja fraca. Então cair. Pois é, eu caí. Vou identificar qual foi a razão, qual foi o meu ponto falho. Eu caí porque eu me deixei levar pelo ritual da preguiça e do comodismo, né? Não consegui combater dessa vez. Então, vou fazer um propósito. Agora eu vou ficar mais atento, né? Porque a capacidade de ficar atento também a todas essas coisas, ela é progressiva. Então você vai ter que ir tentando e fazendo, assim você vai ganhando mais prática, porque é assim que, afinal de contas, a gente ganha virtude, né? Praticando sempre ali aquele hábito, até que ele vai crescendo e se torna algo automático na gente. Então, sim, não adianta você ficar olhando para o vício, ficar se lamentando, chorando as suas quedas, né? Eu caí, agora eu vi, parece que eu nunca vou me libertar disso. Eu sei como que é esse sentimento, essa angústia, esse desespero que dá no nosso peito, que dá dentro da gente, porque parece que, eu vejo os relatos na internet, tanta gente conseguiu sair, por que eu não consigo? O que tem de errado comigo, né? É isso que a gente pensa, né? Já rezei, já fiz tanta coisa, eu fiz tal coisa, mas calma, né? Tenha paciência, essas coisas não vão resolver do nada. A gente tem que ter paciência e humildade, né? E focar no que realmente importa. O que acontece muitas vezes que gera a ansiedade no processo que eu agora nomeei, né, de restauração. O que gera a ansiedade é essa quase que idolatria ao estado de liberdade. Você fica assim, ansioso por não ter a tentação, você fica ansioso por ter certeza absoluta de que você não vai mais cair, e essa ansiedade leva você a novas quedas,
né? Você só fica pensando naquele futuro ideal onde você não vai ter mais quedas, né? E isso é um erro, né? Não é no futuro ideal onde você não vai ter mais quedas. Você tem que pensar no sentido a realizar na sua vida, né? Tira o foco dessa questão da pornografia e desse estado de liberdade por um pouco e foca no que você pode fazer realmente de valioso, o que você pode construir no mundo. É isso que vai te motivar, é isso que vai fazer você a não se deixar levar para os momentos de preguiça, é isso que vai fazer você trabalhar duro, né? Seguindo um passo a passo para poder realizar um objetivo, né? E não você ficar pensando o tempo todo nesse estado de liberdade, como eu queria me ver livre disso, como eu queria viver livre disso. Quanto mais você pensa nisso, mais você vai cair, né? Então, assim, tenta mudar um pouco a maneira como você encara as coisas, né? Tira um pouco desse peso das costas, né? E foca no que realmente importa, né? Fazendo o que você deve, cumprindo o dever de cada momento e estando nesses momentos, não é mesmo? Então, bom, fica aqui por enquanto essa dica. Eu vou colocar aqui esse vídeo depois também no YouTube. Me sigam lá também e compartilhem e comentem aqui, beleza? Valeu, obrigado.